No vídeo anterior sobre o período pré-colonial, nós vimos que os portugueses não tiveram interesse em colonizar efetivamente o Brasil porque não encontraram nem ouro e nem prata aqui e porque estavam muito ocupados com o comércio de especiarias. Então, no período pré-colonial, de 1500 a 1530, não houve colonização efetiva por parte dos portugueses. Porém, a partir de 1530, os portugueses decidem colonizar efetivamente esse território. E por quê? Principalmente por dois motivos. Primeiro, porque esse território corria o risco de invasão estrangeira, principalmente por parte dos franceses e dos holandeses, que eram duas nações, dois reinos que estavam muito interessados nessas terras. Eles também extraíam pau-brasil de forma ilegal através dos corsários, que são como navios piratas enviados pelo governo, e estavam constantemente tentando se apropriar dessas terras, aqui no Brasil. Tanto os franceses como os holandeses fizeram alianças com povos indígenas, inimigos dos portugueses. Os franceses se aliaram aos tupinambás e os holandeses se aliaram aos tapuias, e eles estavam constantemente tentando ocupar essas terras. Então, para que os portugueses não perdessem essas terras para os franceses e os holandeses, eles decidiram finalmente tomar posse das terras americanas onde hoje fica o Brasil. E o segundo motivo, além da invasão estrangeira, a ameaça de invasão estrangeira, o segundo motivo para os portugueses decidirem colonizar a América foi o declínio do comércio oriental de especiarias, certo? O comércio de especiarias com o Oriente já não estava dando tanto lucro para os portugueses, porque vários outros concorrentes estavam participando desse comércio, então eles tinham que procurar uma nova fonte de riqueza, E isso eles vieram tentar buscar aqui na América, através do cultivo de cana-de-açúcar, através da colonização efetiva. Então, em 1530, o rei de Portugal, Dom Manuel, enviou uma expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza, que tinha alguns propósitos. Primeiro, expulsar os franceses, que eram os povos que mais ameaçavam tomar esse território. Segundo, explorar o litoral, buscar riquezas aqui no litoral brasileiro. Depois, o terceiro propósito deles, iniciar o cultivo de cana-de-açúcar. É interessante destacar que o açúcar era um produto muito apreciado na Europa, um produto vendido por preço muito alto. Então, o cultivo de cana-de-açúcar era muito lucrativo para os portugueses. Os portugueses já tinham experiência nesse tipo de cultivo. Eles já cultivavam a cana-de-açúcar nas ilhas da África, as ilhas africanas de Madeira e Açores. Então eles já tinham experiência e era um comércio muito lucrativo. É importante destacar que a cana-de-açúcar foi o principal produto cultivado pelos portugueses, a principal fonte de riqueza aqui na América, dos portugueses aqui na América, por aproximadamente uns 200 anos. Durante muito tempo, a cana-de-açúcar rendeu muito lucro aos portugueses. E essa expedição também teve o propósito de fundou, na realidade, a primeira vila brasileira, que é a Vila de São Vicente, onde hoje fica São Paulo. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi a primeira forma de administração da América aqui no território brasileiro. Foi uma forma de administração que não deu muito certo, por isso que durou apenas de 1534 a 1536. Mas é interessante estudá-la porque foi a primeira forma de administração portuguesa aqui na América. E o que eram essas capitanias hereditárias? Eram 15 faixas de terras entregues a pessoas de confiança, a portugueses de confiança do rei, que foram denominados como capitães donatários. Eles ficaram responsáveis por cuidar dessas terras, impedir que essas terras fossem tomadas por outros povos, como os franceses e os holandeses. Eles tinham várias
atribuições, né? Além de colonizar e explorar essas terras, cultivar cana-de-açúcar, eles tinham várias atribuições, né, ao se tornar capitães donatários. Porém, é importante destacar que essas terras eram entregues aos cuidados dos donatários, mas eles não passavam a ser donos das capitanias. Por isso eles não podiam vendê-las, porque eles eram os administradores, mas eles não eram donos. Essas terras continuavam sendo pertencentes ao rei de Portugal, Dom Manuel, que entregava, né, essas terras aos cuidados dos donatários. Ele fazia isso por meio de 2 documentos. Primeiro era a carta de doação, que concedia a exploração das terras pelos donatários. E o segundo era o foral, né? Esse foral estabelecia o conjunto de direitos e deveres dos donatários com essas terras, né? É importante para vocês visualizarem melhor o que foram essas capitanias. Vejamos que a maioria eram faixas de terras horizontais que partiam do litoral para o interior. Lembrando que o Brasil não havia sido, não tinha a configuração que tem hoje, ele não era completamente explorado pelos portugueses, né? A parte que pertencia a Portugal era bem menor, o restante era pertencente à Espanha, que ficava a oeste, só depois que os portugueses foram adentrando cada vez mais. Inicialmente, né, essas terras foram divididas em 15 capitanias. Antes acreditava-se que todas essas capitanias eram faixas horizontais como essas daqui. Só que estudos mais recentes, bem recentes, mostram que aqui na região onde chamava de norte, que hoje fica o nordeste, essas faixas de terras eram verticais, diferente dessas daqui que eram horizontais, ok? Depois eu vou mandar essa imagem para vocês visualizarem bem direitinho o nome dessas capitanias, como por exemplo aqui a de São Vicente, que foi a primeira vila, ok? Então, dessas 15 capitanias que eu acabei de mostrar, apenas 2 prosperaram, né? Que foi a de Pernambuco e a de São Vicente, né? O restante fracassou. E por que essas capitanias fracassaram? A gente vai ver os motivos que fizeram com que elas fracassassem. Primeiro, né, falta de recurso ou mesmo de interesse dos donatários. Dos 15 donatários, dos 12 donatários, apenas 8 vieram tomar posse, né? Outros não tiveram recursos para vir tomar posse dessas terras. Segundo motivo, como a gente pode ver, essas faixas de terras eram muito extensas. Cada capitania era muito grande para um único donatário tomar de conta, né? Além disso, havia uma grande falta de comunicação entre essas capitanias e também os donatários que vinham para cá, eles não tinham muita facilidade de se comunicar com o rei, com Dom Manuel. Então as coisas se tornavam bem mais difíceis, né? Lembremos que naquela época não havia meios de comunicação, né? A única forma de comunicação era através das embarcações, das cartas que eles enviavam, e elas demoravam vários meses. Então, muitas questões ficavam difíceis de resolver porque eles não tinham comunicação com o rei. Além disso, essas terras continuavam sofrendo a ameaça dos corsários, né? Que eram essas embarcações ilegais enviadas por outros reinos, principalmente pelos holandeses e os franceses. E o quinto motivo para essas capitanias fracassarem foi a forte resistência dos indígenas. A maioria desses indígenas não se deixaram ser escravizados e nem explorados pelos portugueses. Eles lutaram bravamente contra os portugueses. E dessa resistência indígena a gente destaca 2 que foram tiveram grandes proporções. Primeiro, a Confederação dos Tamoios, né, que foi entre os Tupinambás e os portugueses. E a segunda, a Guerra dos Bárbaros, ou Confederação dos Cariri, que foi entre os Tapuias e os portugueses.